majestoso jogaço amanhã no Morumbi. A gente tem o raio-x dos dois aqui, vamos colocar rapidinho. São Paulo é 16º colocado na tabela do campeonato com 13 pontos. É o primeiro clube antes da zona do rebaixamento. Em 14 jogos são 2 vitórias, 7 empates, 5 derrotas. Marcou 12 e sofreu 18 gols. Nos últimos jogos, essa reguinha do lado esquerdo aí, ó. São 3 derrotas, um empate e apenas uma vitória. E aí o São Paulo não terá Lucas, não terá Luiz Gustavo, Rian Francisco e Caleri. Caleri também é um jogador que vai demorar para voltar. O Rian também. E o Rian também. E o Lucas parece que também. Já o Corinthians, 9º colocado com 19 pontos. Em 14 jogos são 5 vitórias, 4 empates, 5 derrotas. Marcou 15, sofreu 17 gols. A situação do Corinthians não é muito diferente da do São Paulo não, hein? 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Maicon, Yuri Alberto e Mateuzinho estão fora da partida de amanhã. E aí, meus amigos, o que vocês esperam desse clássico que vai ser de arrepiar? Vai, né? Assim, é curioso, se a gente for olhar só para o resultado do meio de semana, a gente vai falar, pô, o Corinthians chega maior nesse clássico. Eu acho que não é por aí. Até porque o São Paulo empata com o Red Bull Bragantino. O São Paulo faz 1-0 no momento que era bem melhor do que o Red Bull Bragantino. E aí o Bragantino empata com o Guzmán Rodrigues no momento em que o São Paulo se desestruturou completamente ali na reta final do primeiro tempo. Então foi um primeiro tempo que o São Paulo estava controlando o jogo, poderia ter feito mais de um gol. E aí toma o gol do Bragantino, se desestrutura, volta para o segundo tempo, tem a infelicidade do Alan Franco, né, no chute do Andrés Hurtado, e consegue chegar ao empate. Foi um primeiro tempo. Se o São Paulo jogar como ator durante boa parte do primeiro tempo nesse jogo de Bragança Paulista, o São Paulo pode almejar aí uma situação melhor no Campeonato Brasileiro, na tabela de classificação, né? O Corinthians, em contraponto, é fato, a gente não pode tirar do contexto os desfalques, né? Sobretudo ali no sistema ofensivo, os 2 atacantes titulares estavam fora. O Corinthians tem a volta desses caras, o Corinthians jogou muito mal contra o Ceará. Pessimamente. Aliás, foi um jogo muito ruim, né? Então, assim, os 2 técnicos chegam pressionados ainda para esse jogo. O Crespo está começando um trabalho, ele já começa tomando uma tunda do Flamengo no Maracanã, 2-0, ficou barato. E aí joga com o Red Bull Bragantino, uma partida muito difícil. Aliás, o São Paulo deu um azar danado nessa tabela no retorno, né? Porque pega Flamengo e Red Bull Bragantino fora de casa, 2 times que estão no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Mas o São Paulo apresentou uma melhora. Muito por causa da escalação de um personagem que não estava disponível contra o Flamengo e foi titular contra o Bragantino, que foi o Luciano. Não é um jogador que eu admire profundamente, mas isso não vem não é um tema relevante. O que é relevante é que ele entrou muito bem no jogo contra o Red Bull. E o Crespo enxerga o posicionamento do Luciano da forma como eu enxergo, jogador que atue mais à frente. Luciano nunca foi meio-campista. Não foi assim no Corinthians, não foi assim no São Paulo. Não é assim no São Paulo. Muita gente escalava atrás do centroavante, né, num 4-2-3-1. Não é o caso. Nesse sistema do Crespo, acho que ele pode render mais e mostrou isso no jogo de Bragança, mais perto do André Silva, né? O Luciano, de fato, ele divide opiniões. Até para alguns torcedores do São Paulo. Eu acho que você tem todo o direito de gostar ou não gostar do Luciano. A única coisa é que é um fato que ele é importante desde que ele chega ao clube. Se você olhar para os números, principalmente em jogos decisivos e importantes, são números expressivos. E eu trazer o Diniz, né? Simplesmente ignorar ou diminuir a importância do Luciano para o time do São Paulo, das duas, uma. Ou você assiste o jogo com a TV desligada, então você não consegue ver, ou você é tendencioso. Porque é absolutamente claro a importância do Luciano para o time do São Paulo, e eu concordo com o Berna, muito melhor como um segundo atacante, né? Você vê que ele já melhora consideravelmente o ataque. O Crespo não tem muitas opções, alguns atletas estão voltando de lesão, é um início de trabalho, ele não vai poder esticar a corda com todos os jogadores, senão o São Paulo vai ter mais lesionados, né? É um elenco enxuto e por isso ele precisa ter muita sabedoria para rodar, mas a prioridade é o Campeonato Brasileiro e contra o Corinthians não é diferente, tem que tomar a iniciativa para conseguir a vitória em casa. Eu acho que a obrigação está com o São Paulo.
Se o Corinthians, nono colocado do campeonato, fora de casa, e todo mundo sabe que o Corinthians não está jogando um futebol brilhante, consegue um empate, para ele, Corinthians é um ótimo resultado. Portanto, eu acho que o Dorival não vai para o Morumbi para se expor. Eu acho que ele vai simplesmente esperar o que o São Paulo pode fazer e vai tentar contragolpear. A iniciativa vai ser do São Paulo. Depois de um bom tempo, o São Paulo vai voltar à sua casa. É o primeiro encontro da torcida com o Crespo no Morumbi. Mais de 40 mil ingressos já foram vendidos. Então, todos esperam uma postura de time mandante. Ou seja, é o São Paulo que vai tentar ser o protagonista no jogo. Se ele vai conseguir, eu concordo com o Berna. Eu acho que a melhor notícia para o São Paulino, e não veio a vitória diante do Bragantino, foi o comportamento do time na primeira etapa. Um comportamento de time que realmente sabe o que fazer com a bola. Agora, diante do atual momento dos dois, pode escrever. Quem perder, segunda-feira o Galo vai cantar. Mas não tem a menor dúvida.